Paulzão aqui de volta. Vamos falar sobre os padrões, sobre os candlesticks. Eu quero saber nesse vídeo, eu quero ver, entender o comportamento do preço na abertura, no fechamento, como que esse candle abre, como esse candle fecha, quais as oportunidades, o que eu posso deduzir através desses comportamentos que podem me ajudar a tomar algumas decisões. Entro ou não entro neste momento? Será que está dentro de um suporte, uma resistência, dentro de uma média? Está ali próximo de um cruzamento de uma média? O que está sinalizando? O que eu quero saber aqui, se é um candle de força, se é um candle de fraqueza, que mostra a fraqueza, ou seja, compradora. Entra uma agressão aqui vendedora muito forte e como se comporta, né? Como está comportando os compradores nesse movimento, nesse desenho, como está se comportando aqui também os investidores, tanto na compra como na venda, através deste candle, através dessa leitura. Outra coisa que é interessante, eu deixei aqui o verde sinalizando aqui um candle de alta e o vermelho como um candle de baixa, como um movimento aqui mais intenso vendedor e que comprador. Mas vocês podem colocar os candles, configurarem isso aí nos seus home brokers, profits, da forma que vocês quiserem, ok? Então, o candlestick é a forma mais utilizada de representar graficamente os preços e variações das cotações de ativos dentro do mercado financeiro, seja no mercado de ações ou no mercado aqui, por exemplo, criptográfico. Então, candle são essas figuras gráficas. Eu tenho aqui um preço de abertura, um preço de fechamento, um máximo, um preço mínimo. Aqui eu tenho um candle, o preço de abertura ele é oposto ao candle aqui de alta, né? Um candle de baixo, preço de fechamento, um preço mínimo, um preço máximo. Por exemplo, vamos colocar aqui hipoteticamente que esse candle abriu a R$10, desceu aqui, encerrou aqui o preço mínimo a R$8, abriu a 10, encerrou a 8, subiu, uma força compradora jogou esse preço lá para R$14. Esse preço depois veio uma força de vendas, deixou esse pavio, vamos entender isso aqui como uma vela, um pavio, trouxe isso aqui para baixo e ele fechou aqui a R$12. Então, abriu a 10, a mínima foi 8, chegou a R$14, por exemplo, aqui, e encerrou aqui a 12. Aqui é o oposto. Vamos supor aqui um outro exemplo hipotético que o preço aqui de abertura geralmente é esse preço aqui de fechamento, tá? Fechou aqui a 12, ele abre aqui a 12. Foi 12, ele chegou, tentou subir, foi lá a R$14, desceu, força de vendas muito forte, fez uma mínima, vamos supor aqui a R$8 e fechou aqui a R$10. Preço de fechamento, preço de abertura, máximo, mínimo. Preço de abertura, preço de fechamento, preço mínimo e preço máximo. Aqui foi hipoteticamente, você poderia colocar aqui que seria R$20, aqui seria R$100, aqui seria, que é o preço máximo, aqui poderia ser R$10, aqui R$5. Foi só hipoteticamente, que é só para deixar isso aqui mais claro.